Sejam todos bem-vindos ao curso básico de SolidWorks. Meu nome é André e na aula de hoje faremos uma breve apresentação do programa SolidWorks. Passaremos para uma configuração inicial, entraremos em esboço de peças de dimensionamento, após faremos a aplicação de recursos, vamos aprender a salvar peças e por fim a aplicação de exercícios. O programa SolidWorks na versão 2016, ele tem na área de entrada, quando vocês abrem o programa, ele é dessa forma. Inicialmente, para começar um projeto, nós vamos clicar aqui no canto superior esquerdo, em novo, e ele automaticamente vai abrir dessa forma, uma janela de seleção. Nessa janela nós vamos poder selecionar um projeto com peças, um projeto com montagens ou um projeto de desenho 2D. Como hoje é a primeira aula, nós não poderemos executar o desenho 2D ou o desenho de montagem, pois necessitamos das peças. Tá bem? Então, é só clicar em peça e depois clicar em OK. A área de trabalho do SolidWorks, quando é feita após a instalação, ela não necessariamente pode estar com essa visualização dessas ferramentas. Para isso que nós vamos fazer uma configuração breve das funções básicas, né, para que todos tenhamos então a mesma visualização, tá ok? Então, para fazer essa personalização, nós vamos aqui em opções e clicar em personalizar. Vai abrir aqui uma janela. Nessa janela nós vamos selecionar poucas opções, até para que não fique muito sobrecarregado, né, muito poluída a nossa área de trabalho, visto que por hora nós vamos trabalhar com poucas ferramentas. Muito bem, então vamos ativar aqui, ó, Command Manager. Caso esteja ativado, deixe dessa forma. Usar botões grandes com texto. Depois, mais embaixo, exibir, ferramentas. E após, painel de tarefas. Muito bem, aqui depois no lado direito, nós temos nas opções, vocês vão selecionar as duas primeiras. E aqui no tamanho do ícone, eu escolhi o último, tá? Tamanho grande. Para vocês não é necessário. Eu escolhi tamanho grande, que é para facilitar na execução do vídeo, tá bem? Para quem é usuário do AutoCAD, está migrando agora para o SolidWorks, também aqui possuem comandos pelo teclado, tá bem? Só que nós não vamos ver esses comandos. No decorrer do trabalho, né, das aulas, eu vou mostrar alguns desses comandos, tá bem? Mas aqui não é muito utilizado, porque principalmente na construção dos esboços, eles têm um menu, né? A maioria das ferramentas tem um menu, e dentro desse menu ele tem várias formas de gerar a mesma figura geométrica. Então essas outras opções não estão aqui, tá bem? Mas se preferirem colocar atalhos no teclado para fazer alguns comandos, fiquem bem à vontade. Eu particularmente não trabalho, tá bem? Existem também gestos do mouse que vocês podem utilizar para agilizar um comando, certo? Pode ser utilizado 4 gestos ou 8 gestos. Isso aqui vocês podem depois ir configurando, né, trabalhando com essa parte de configuração do programa, para que ele fique da forma que vocês desejam sempre que abrirem o SolidWorks, tá bem? Vamos dar um OK aqui. Aqui tem uma parte da visualização. Nós podemos modificar a área de trabalho, que é essa área onde nós vamos executar os desenhos. Geralmente ele vem dessa forma, desbotado,
ou gradiente, mas eu prefiro deixar branco simples, tá? Vai ter um contraste melhor na hora de executar os desenhos, principalmente para as aulas aqui. Muito bem, então para visualização geral, aqui nessa parte aqui da área de trabalho, que vocês estão vendo aqui, estou passando o mouse por cima, essa aqui é a parte que nós ativamos com exibir barra de ferramentas transparente. Também, isso aqui é para fazer essa visualização e esse trabalho mais rápido, né? Trabalhar com as vistas, selecionando as vistas dos desenhos, para dar zoom, para fazer uma vista de seção, visualizar a peça internamente, se nós executamos algum tipo de esboço internamente, para ver se ele ficou de acordo. Também nós podemos trocar o tipo de visualização. Se quisermos tirar algum tipo de exibição, tipo está aparecendo os planos, não quero ver planos, eu não quero ver as montagens, tá bem? Isso aqui depois também nós vamos trabalhando, com o tempo vocês vão aprender. Aqui nós temos uma aba com todas as ferramentas. Então tem as ferramentas de recurso, tá? São todos os recursos aqui, de esboço também, a parte de superfícies, tá? Nós poderíamos utilizar uma barra de ferramentas separado para cada uma delas e ir colocando na parte de baixo, na lateral, na parte superior, ou nós podemos deixar dessa forma, que é tendo acesso a essas abas onde cada uma delas possuem as suas ferramentas, tá bem? O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar mais esboço, recurso e avaliar, tá bem? É um curso básico, bem rápido, geralmente tem 40 horas, nós vamos trabalhar a princípio 8 horas, e mais algumas mentorias, algumas aulas para tirar dúvida, tá bem? Então aqui fica a parte de ferramentas, aqui fica um histórico, eu chamo de histórico de eventos, porque aqui é onde vão ficar todas as hierarquias de eventos que vocês vão criando. Então, criar um esboço, vai aparecer esboço. Criar um recurso, vai aparecer o recurso. Vocês podem depois nomear o recurso, nomear o esboço. Então aqui, se vocês tiverem que fazer alguma modificação, ou por erro na cotação, né, na execução do esboço, ou simplesmente porque tem que fazer uma alteração para melhoria ou evolução do projeto, vocês vão fazer nessa área aqui, tá bem? Logo abaixo aqui de origem, vocês vão notar que vai começar a criar alguns eventos, tá bem? Continuando aqui com as configurações, né, nós fomos em personalizar, agora nós vamos em opções. Aqui em opções nós temos ainda algumas configurações para serem feitas. Vamos entrar aqui em propriedades do documento e após vamos em anotações. Aqui eu já fiz a modificação. Vocês vão modificar a fonte aqui de anotações para essa fonte aqui, Roman-D. Ela é uma das fontes mais parecidas, né, com a caligrafia técnica. Existem outras também, isso não necessariamente vocês precisam adotar essa, né, mas é uma que eu utilizo bastante. Vocês vão colocar regular, pontos e 12, tá bem? Esse aqui é o tamanho da fonte. Vocês podem utilizar qualquer outra fonte. Vamos dar um OK. As linhas de chamadas curvas, vocês vão usar por padrão setas preenchidas, que é utilizado para o desenho técnico mecânico. Aqui dentro de anotações são vários outras opções que tem, né? Vocês podem trabalhar configuração de balão, só que essa aqui é uma configuração que é mais interessante. Depois de vocês aprenderem para que servem os balões, vocês vão vir fazer a modificação aqui, tá? Nós vamos trabalhar com essa parte bem lá no finalzinho, quando nós trabalharmos com o desenho 2D. Isso aqui geralmente é utilizado para isso, tá? Então, modificado aqui a fonte, vai modificar para todos eles, né, por hierarquia. Aqui depois nós vamos para dimensões,
também nós vamos mudar a fonte, tá? E aqui nas setas, as setas elas possuem um padrão de acordo com o desenho técnico. Então aqui nós vamos colocar a dimensão de 2, 6 e 12. Da mesma forma, se a seta não tiver preenchida, né, essa geralmente ela vem dessa forma, né? Mas no desenho técnico é utilizado dessa forma. Na engenharia civil, arquitetura, né, eles são utilizados esses outros também, né? Mas para nós, desenho técnico mecânico, mesmo que vocês vão fazer um equipamento que seja para finalidade elétrica, ele sendo mecânico, vocês vão ter que utilizar dessa forma, por norma, tá bem? Aqui a distância de offset, vocês têm 6 e 10, se não me engano, né? Aqui a distância é 7 e 10. Tá? Feito essas modificações, nós vamos agora para detalhamento. Aqui também, dentro de dimensões, né, vocês vão ter outros tipos. Tudo isso aqui já está configurado de acordo com a norma ISO, que é muito parecida da norma BNT. Então ela tem muitas configurações que elas já estão todas de acordo, tá bem? Então não vamos modificar nada disso aqui, vamos ir direto agora para detalhamento. Em detalhamento aqui são duas colunas, vocês vão ativar as 3 primeiras da primeira coluna e as 5 primeiras da segunda coluna. Aqui não é necessário trocar a fonte, mas se já preferirem, porque isso aqui nós não trabalhamos muito com desenho técnico mecânico, mas se já preferirem, podem colocar a fonte para Romandie. Depois unidades, vocês podem colocar aqui as unidades que vocês preferirem, mas para desenho técnico mecânico, novamente, é utilizado essa norma que é para milímetro, grama e segundo. Depois, eventualmente, se preferirem modificar as unidades, vocês podem trabalhar com essa parte aqui no canto direito inferior. Vocês podem modificar essa unidade por essa seta, né? Vão clicar nessa seta e vai aparecer todos esses sistemas de unidade. Então vocês podem fazer a modificação depois, mas é utilizada essa aqui como norma de desenho técnico mecânico. Por fim, vamos dar um OK. Tá bem? Agora que nós fizemos uma configuração breve, nós vamos ter que salvar essa configuração. Tá bem? Para salvar essa configuração, nós vamos aqui, ó, em arquivo, salvar como. E vocês podem colocar um nome para esse tipo de arquivo, tá bem? Eu, no meu caso, vou colocar o meu sobrenome, o Lone, e o ano que eu executei essa configuração, para eu saber quando que eu fiz, né? Vocês podem colocar a data também. Muito bem, só que nós não vamos salvar como peça, nós vamos salvar como part templates, tá bem? Ele vai diretamente para essa pasta aqui, certo? Essa pasta que fica no C programa, no diretório C. Na verdade, se vocês instalaram o programa no diretório C. Então esse aqui é o endereço para vocês colocarem essa pasta. Eu já coloquei lá, tá bem? Pode ser que vocês tenham algum problema em salvar diretamente na pasta. Ele não vai aceitar isso aí. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que salvar, pode ser na área de trabalho, enfim, uma outra pasta, vocês vão salvar lá e depois vocês vão ir para essa pasta, tá bem? A pasta eu já tinha até aberto ela aqui, ó. Esse aqui é o endereço, se vocês precisarem. Então é C, Program Files, SolidWorks Corp, SolidWorks, Lang, português, tutorial. Aqui dentro vocês vão colocar, tá ok? Para alguns usuários não dá para fazer o salvamento direto, então vocês salvam depois. Feito isso, então vocês salvaram a pasta,
Não pode esquecer que tem que trocar aqui, né? Tem que deixar em parte templates, senão as configurações não vão ser salvas. Vai ser salvo como peça, tá? Bem importante isso aí. Salvaram, aí vocês vão fechar aqui nesse X aqui, fechar, não nesse de cima, nesse de baixo. Então vocês vão fechar um tipo de desenho. Eu não vou salvar, as mesmas modificações que eu já fiz já foram salvas. No caso de vocês salvaram, né? Após isso, vocês vão abrir novamente um arquivo. Agora vocês vão em avançado, e aí vai estar lá o arquivo de vocês, o template com as configurações que vocês realizaram, certo? Então é só clicar aqui e dar um OK. E aí vai estar pronto, tá bem? Toda vez que vocês quiserem fazer alguma modificação nessa configuração, né, alguma coisa que vocês queiram adicionar na área de trabalho, vocês podem fazer dessa forma e salvar um novo template. Aí esse template fica sempre pronto para que vocês possam iniciar dele e não vão ter nenhum problema de configuração, tá? Muito bem, então eu já demonstrei aqui onde ficam, né, as ferramentas, né, onde fica o histórico. Agora então nós vamos fazer a execução de um desenho. Vamos dar início então. O desenho no SolidWorks, ele geralmente ele começa pelo esboço, tá bem? Tem algumas vezes que não começa pelo esboço? Tem. Eu posso fazer direto pelo recurso. Eu prefiro ensinar sempre pelo esboço. Depois, quando vocês vão avançando, vocês vão vendo que tem algumas formas geométricas que já estão dentro dos recursos. Mas como nós estamos iniciando, vamos começar pelo básico, né? Vamos começar fazendo esboço, depois fazendo dimensionamento e recurso. Essa é a sequência básica. Esboço, vamos gerar uma geometria, né? Depois vamos fazer o dimensionamento e depois vamos executar o recurso. Então vai ser dessa forma aqui. Vamos fazer uma peça simples. Vamos fazer essa peça aqui. Ela tem como se fosse 2 blocos, né? E eu vou mostrar ela de 2 formas. Existem N formas de fazer essa peça, tá bem? Eu vou executar 2 apenas para vocês entenderem que não existe forma errada de executar uma peça. Tá? Existe uma forma que talvez possa ser mais rápida, alguma que seja estratégica para facilitar algum tipo de modificação, né, eventual que tenha que ser feita, que já prevê que aquela medida pode ser modificada. Então nós vamos executar dessa forma. Então nós temos aqui um bloco que é 40 por 80 e por 15. Tá bem? Nós vamos fazer dessa forma, nós vamos construindo ele. E depois eu vou desconstruir. Como é que eu vou fazer essa desconstrução? Eu vou fazer um bloco inteiro e depois eu vou tirando partes. É como se eu tivesse uma peça em bruto e fosse escafilando ela, fosse tirando partes até ficar dessa forma. Existem basicamente essas 2 formas, tá bem? Eu prefiro fazer a primeira, mas vou demonstrar as 2 para vocês entenderem, tá bem? Então as medidas 40 por 80 por 15. Vamos voltar aqui para o SolidWorks. Vamos começar pelo esboço. Eu posso fazer com linhas, tá? Posso fazer com linhas ou posso fazer diretamente com retângulos. Vou começar por linha, nós estamos no básico ainda, tá bem? Então selecionei linha. Aqui, ó, se eu clicar com o scroll do mouse, com a bolinha do mouse, né, clicar e segurar pressionada a bolinha e girar meu mouse, vocês vão ver que eu consigo visualizar os 3 planos principais, que é o plano frontal, o plano superior e o plano direito, tá bem? Então eu posso executar aquela peça entendendo aonde fica
a vista frontal, eu posso desenhar ela de qualquer um desses planos. Eu vou começar desenhando pelo frontal, tá bem? Então eu vou clicar aqui em frontal e posso utilizar aqui, ó, a vista normal, certo? Mas eu posso também utilizar o comando Ctrl 8, tá bem? Ou eu vou clicar aqui, que aí o plano vai ficar normal, a minha visualização, ou simplesmente eu posso dar o comando Ctrl 8. E aí eu começo colocando as medidas. Aliás, começo colocando o meu esboço. Toda vez que aparecer esse símbolo amarelo, ó, vocês podem ver que aparece símbolo amarelo e dentro dele tem uma linha. Essa linha quer dizer que ele está na horizontal. Se eu fizer nesse sentido, vocês vão ver que aparece o mesmo símbolo em amarelo e dentro uma linha vertical. Isso quer dizer que ela está ortogonal vertical. Então vou começar aqui pela horizontal. Se eu tiver, sem querer, né, ter feito um clique e ela não tiver ficado na horizontal, eu posso fazer essa modificação depois, né, que são os relacionamentos. Depois eu vou colocar uma dessas linhas, não vou colocar na horizontal e vocês vão entender. Então eu vou colocar aqui um esboço, tá? Eu vou tirar ele da horizontal para vocês entenderem e vou finalizar. Então notem bem, do lado de cada um desses objetos, né, dessa linha vertical, dessa linha horizontal e dessa linha vertical, tem um símbolo que agora está em verde, indicando que tá horizontal, vertical e vertical. Mas essa não apresenta nada. O que eu vou fazer? Eu vou dar um ESC para sair do meu comando, né? Ou simplesmente venho aqui e clico novamente em linha, seleciono a aresta, o meu objeto, e aqui do lado esquerdo eu posso fazer um tipo de relação, um relacionamento. No meu caso, como eu tenho que deixar ela na horizontal, eu vou clicar aqui em horizontal. Tá lá, já ficou na horizontal. Muito bem. Então, como eu vou utilizar essa vista aqui como sendo a vista frontal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um retângulo que tenha 15 de altura e 80 de comprimento. Então eu vou aqui, ó, em dimensão, já fiz meu esboço, venho aqui em dimensão, coloco aqui o tamanho. Dou um Enter. Depois clico na horizontal. Clico novamente. E vou colocar o valor de 80. Novamente dou um Enter. Se eu não quiser dar um Enter, eu posso clicar aqui no aceite, né? No OK. Tá bem. Um outro comando que também é rápido, né? Eu falei para vocês que ia falando dos comandos conforme ia aparecendo para ficar mais interessante. Se a minha peça porventura ficou para fora da tela na área de trabalho, eu posso simplesmente clicar no F. O F ele vai trazer todo o desenho que eu fiz para dentro da área de trabalho. Mas eu posso também ir pelo comando, né? Aliás, pelo menu. Eu posso clicar nesse zoom para ajustar. Ali do lado já dá para ver que é um F. Também ele vai executar da mesma forma. Muito bem. Se vocês notaram, antes de eu colocar as dimensões, esse meu esboço aqui ele estava em azul. Tá? Isso quer dizer que ele não estava totalmente definido. Eu vou excluir aqui o 80 e vocês vão entender bem. Tá? Vou selecionar aqui, ó, a minha rota. Vou deletar. Notem que aparece aqui, ó, uma das arestas em azul.
Eu posso clicar aqui em cima de dimensão inteligente, ou dar um ESC, né? O ESC sempre sai da ferramenta. Se eu pegar o ponto aqui, ó, vocês vão ver que eu posso modificar ele, tá? Eu vou tentar pegar essa aresta aqui e levantar. Notem que eu não tenho como fazer isso, né? Vocês podem até tentar aí também, vocês vão ver que não tem como fazer. Por quê? Porque ele já está bloqueado, já está definido que essa medida é 15, tá bem? Então, se eu tirar essa medida 15, vai acontecer da mesma forma, ó. Eu posso modificar ela, tá? Então ficou azul essa aqui e essa aqui. Muito bem. Mas André, por que essa e essa aqui não ficaram dessa forma? Isso foi porque eu comecei pela origem, que é uma coisa que eu sempre falo. Iniciem pela origem. Deixem sempre o objeto tocando num dos pontos inicial ou final do objeto. Eu vou mostrar para vocês o mesmo objeto, vou fazer ele aqui mais abaixo, sem medida nenhuma, e não estou começando pela origem. Notem aí a diferença. O que acontece? Agora eu posso modificar qualquer ponto, certo? Ó, qualquer ponto. Aqui, ó, vou tentar pegar esse ponto aqui e vou tentar modificar, ó. Não consigo. Muito bem, então vocês já entenderam que deve ser sempre iniciado o desenho pela origem. Tá, mas André, mas eu não quero, eu sou do contra. O que eu tenho que fazer para não começar da origem? Porque eu tenho um toque, eu tenho alguma coisa que me impede que eu não consiga fazer o meu desenho iniciar pela origem. Bom, nesse caso vocês vão ter que fazer alguns relacionamentos. Vocês podem pegar e fazer o dimensionamento, colocar a dimensão em relação ao ponto de origem até a peça. Tá? Se eu colocar uma distância, vou colocar aqui, ó, 20. Tá bem? E vou dizer que esses dois pontos têm uma relação. Notem que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pressionar o Ctrl, vou clicar nesse ponto da origem e nesse ponto aqui do objeto. E vou dizer que os dois são verticais. Eu vou criar um relacionamento entre eles. É uma relação que eles vão ter. Os dois são verticais. O que acontece? Agora eu não consigo mais modificar. Ó, esse ponto agora ele está fixo em relação à origem. Ele está distante 20 milímetros e ele está na vertical em relação ao ponto de origem. Então agora eu não consigo modificá-lo. Tá bem? Tudo isso eu mostro para que vocês entendam que começando pela origem é melhor para vocês. Vocês vão fazer menos eventos, né? Para iniciar e finalizar o projeto de vocês, se vocês utilizarem a origem, tá? Vocês vão conseguir deixar o desenho totalmente definido com menos eventos, né? Menos cotações, tá bem? Para vocês selecionarem a mesma coisa, quem já trabalha com AutoCAD é a mesma coisa, tá? Vocês vão selecionar da esquerda para a direita, vocês vão fazer a seleção chamada seleção azul. O que é a seleção azul? Tudo que está dentro do retângulo eu seleciono. Notem que só selecionou a primeira aresta, tá? Já a seleção verde, ela é feita da direita para a esquerda. Então, notem o que ela vai fazer, ó. Eu toquei nas mesmas três arestas. Ela selecionou as três. Por quê? Porque a seleção verde, tudo que ela toca, ela seleciona. Tá certo? Então eu vou apagar tudo isso aqui. Selecionei e vou dar um delete. Vamos continuar aqui. Vamos colocar a dimensão inteligente. Aqui era 15. E aqui 80. Feito. Então, ó,
todos os objetos estão pretos e aqui embaixo está escrito, ó, totalmente definido. É isso que eu preciso, tá bem? Nessa barrinha inferior aqui, que é de informação, vocês estão vendo aqui, ó, meu mouse tá mexendo aqui embaixo, totalmente definido, tá bem? Agora, como eu tinha falado para vocês, a sequência geralmente que vocês vão utilizar para criar uma peça é esboço, já fizemos, dimensionamento, já fizemos, e agora recurso. Esboço, dimensionamento, recurso. O recurso mais básico que nós vamos trabalhar é esse aqui, ó, é o ressalto extrudado, tá? Nós vamos clicar nele aqui e ele já vai transformar a peça, né? Já vai modificar o plano dela para isométrico, né? A peça está em isométrico e nós podemos fazer o dimensionamento simplesmente puxando essa seta aqui, né? Eu posso fazer o dimensionamento modificando apenas num sentido, né? Ou nos dois sentidos, tá bem? Quando eu mexer no segundo sentido, vai abrir essa aba aqui embaixo, essa aba aqui na esquerda. Se eu tenho feito um clique sem querer, cliquei sem querer e ativei a segunda direção, eu posso vir aqui, clicar e aí ela desaparece. A seta fica lá, né? Mas não tem problema, ela não está ativa. Muito bem, então a distância que ele tinha, vou só dar uma conferida, 40. Então essa extrusão, né, que seria a largura da peça, ela é de 40 milímetros. Então eu vou colocar aqui 40 milímetros. Tá? É só digitar e dar Enter. Puxa, mas eu não quero para essa direção, eu quero que ela fique lá para trás. Eu posso inverter aqui, ó. Se eu clicar nessa seta aqui, ó, ela vai inverter a direção. Aí eu vou fazer para o outro sentido, os mesmos 40, tá bem? Aqui só para vocês entenderem que dá para fazer mais, tem mais opções dentro dessa ferramenta ressalto, né? Vocês podem também mudar o ângulo. Se vocês quiserem que ela tenha um ângulo, né? Vocês podem aumentar ou diminuir. Eu vou inverter aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá, ó, posso aumentar o ângulo, né? Eu posso inclinar para fora. Também aí posso aumentar o ângulo, tá bem? Se eu não quiser, cliquei sem querer, não é isso que eu queria. Eu simplesmente posso clicar aqui, ele tira então a ativação, ele fica desativado, tá bem? Então, feito isso aqui, eu já fiz o primeiro bloco na parte inferior. Vou dar um OK. Feito o meu bloco. Então eu tenho aqui meu bloco de 15 com 80 de comprimento e 40 de largura. Vamos voltar lá, que tem mais uma parte lá. Então essa parte aqui, ó, eu posso fazer ela de várias formas, né? Mas eu vou utilizar essa face aqui como sendo o meu padrão. Eu sempre necessito de uma referência, tá? Então eu não posso simplesmente começar o desenho aqui de um ponto. Ele sempre vai ou pedir que eu selecione um plano, ou eu já tenho que ter selecionado, né? Então, ó, se eu clicar aqui em esboço novamente, ó, linha, ele já vai pedir aqui, selecione um plano ou uma face. Então ele não vai deixar eu criar um esboço no espaço. Então eu vou clicar aqui nessa face, que é onde eu vou começar o desenho. Cliquei na face. Eu posso dar um comando Ctrl 8. Acho que eu cliquei na face errada aqui. É essa face aqui. Agora sim. Então, vou colocar aqui, ó, Ctrl 8. Ó, o tamanho dela é 15, mas isso aqui depois eu vou deixar para fazer a extrusão, né? Eu vou fazer esse esboço aqui
que é a base desse meu prisma, certo? Então o que ele tem? Ele tem 60 de comprimento e 20 de largura. É isso que eu vou fazer. E ele está justamente por sobre essa aresta e essa aqui. Então o que eu vou fazer? Ó, vou usar como relacionamento esse ponto, vou deixar ele na horizontal, vou clicar, fazer as 4 linhas. Ah, peraí, eu ia mostrar como é que se faz pelo retângulo, né? Que aí vocês já aprendem de mais de uma forma. Se quiserem fazer por linha não tem problema nenhum, mas aqui eu já vou querer mostrar outra ferramenta, tá? Retângulo de canto. Eu já vou fazer em um só movimento aquela ferramenta, né, de linha que eu usei vários cliques. Aqui eu só faço 2, o inicial e o final. Da mesma forma, fiz meu esboço. Notem que aqui, ó, 2 linhas já ficaram na cor preta. Por quê? Porque existe um ponto que eu vinculei. Este ponto já era fixo na peça, no esboço anterior, certo? Então aqui nós vamos colocar, ó, 60. E aqui vamos colocar 20. Muito bem. Ó, meu esboço ficou totalmente definido. Ficou com as cores pretas, tá? Então agora eu vou fazer o que? Vou fazer a extrusão. Eu posso fazer a finalização do meu esboço, depois entrar em recurso, mas eu posso fazer também direto. Não preciso fechar aqui meu esboço e aí depois ir lá, abrir recurso, clicar, selecionar o esboço. Eu posso fazer direto isso aí, tá? Então, para vocês é direto. Não precisa fazer o aceite aqui. Vai direto, clica em ressalto, né? Que vai dar tudo certo. Agora, a altura dele vai ser 15 milímetros. E aí é só dar um OK. Eu posso dar o OK aqui, ó, nessa setinha verde aqui, nesse aceite, ou posso também ir por aqui, ou simplesmente um Enter do meu teclado. Tá bem? Tá feita a nossa primeira peça. Bem simples, devagar. As primeiras aulas tem que ser assim, dessa forma, e depois nós vamos acelerando. Se vocês clicarem agora, selecionem o Ctrl, né? Pressione o Ctrl e depois comecem. Ctrl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas essas, né, do 1 ao 7, são as mesmas vistas que vocês vão ver aqui, ó. Tá? Vocês podem selecionar por aqui também, tá? E essa vista do Ctrl 7 é a vista em perspectiva isométrica. Ela pode facilitar vocês a apresentação, né, a visualização da peça. Tá bem? Então nós vamos aprender agora a salvar. Vamos clicar aqui, ó, em arquivo, salvar como, e vou colocar o nome da peça. Tá bem? Vou botar aqui bloco 1, tá bem? Vou selecionar então uma pasta, né? Tem uma pasta aqui na área de trabalho, e vou fazer o salvamento. Clicar em salvar. Uma informação muito importante: quando vocês estão trabalhando com um projeto, salvem todas as peças naquela pasta, numa única pasta. Vocês podem fazer uma subdivisão dentro daquela pasta, né? Colocar só o que é montagem, digamos assim, vocês estão trabalhando no desenho de um braço robótico, tá? Então vocês vão trabalhar com a parte da mãozinha, né? Lá tem um monte de peças, vocês podem colocar tudo dentro daquela peça, tudo dentro daquela pasta. Se vocês fizerem
a montagem, o desenho 2D de todas aquelas peças desse projeto. E porventura vocês tirarem algumas peças de dentro daquela pasta, ela vai perder aquela conexão, vai perder o endereço. Ela vai tentar ir naquele endereço que tem o nome daquela pasta e não vai encontrar a peça. E aí vocês vão ficar, digamos assim, preocupados porque vocês desenharam a peça ela está ali, mas o que aconteceu é que vocês ou trocaram o nome dela, né? Por isso que vocês têm que pensar bem no nome dela, ou vocês trocaram ela de lugar. Se vocês querem trocar o nome dela, vocês vão ter que abrir o SolidWorks e trocar o nome dela pelo programa. Se vocês modificarem ela pelo Explorer, né? Enfim, mudando diretamente na pasta, ele vai perder a conexão. Tá bem? Se vocês fizeram essa modificação antes de começar a fazer a montagem ou o desenho 2D, não tem problema. Mas se fizerem essa modificação depois, tanto do endereço quanto do nome, ele vai perder o vínculo e aí vocês vão perder, digamos assim, tempo para procurar a peça, mudar o nome, né? Ou ir pelo programa e procurar onde é que está a peça para tu vincular que é a mesma peça e ele recolocar ela na montagem modificando o endereço ou o nome. Tá bem, pessoal? A aula de hoje vai ficar por aqui. Esses dois exercícios, né, vou deixar para vocês. Vocês têm essa peça para fazer aqui. Ela tem mais informações. Nós vamos iniciar delas na próxima aula. Desta e dessa aqui. Ela já tem algumas peculiaridades que é para vocês darem uma procurada até nos manuais que tem dentro do SolidWorks, até que eu até acabei não mostrando, mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês. Tá bem? Fico por aqui. Então até a próxima aula. Um abraço.